Olá pessoal do Renda Fixa Prática, aqui é Jefferson Figueiredo e mais um vídeo sobre curvas do DI, onde a gente tenta capturar, captura uma das possíveis ou prováveis intervenções do Banco Central que o mercado está negociando, e para isso a gente faz olhando o futuro, o derivativo de futuro do DI, que é assim que os grandes gestores fazem na hora de tomar decisão entre comprar o ativo prefixado ou IPCA ou permanecer no CDI. Beleza? Então eu estou aqui com a planilha do dia 4, que é como de praxe. Na semana em questão eu calculei lá uma das prováveis intervenções do Banco Central, eles colocam em torno de 700 pontos. Uma coisa que eu tenho aqui na planilha que eu ainda não falei é sobre esse gráfico, que é uma boa forma de a gente estar enxergando como é que a nossa projeção em relação ao mercado. Então, quanto mais próximo a linha azul tiver da linha de mercado, mais justo essa configuração, né, ali está. O fato é que a gente pode conseguir ela de várias formas, né, colocando as intervenções aqui, distribuir nas reuniões de várias maneiras, mas o importante é que ela esteja colado, né, a linha do CDI projetado esteja colado com o que o mercado negociou para o CDI. Aqui é do dia 4, eu vou já, aqui atrás já tem a do dia 11, que é o dia em questão que a gente vai calcular. Já atualizei a planilha para adiantar o processo, mantive aqui os 700 pontos semana passada. E vocês podem ver aqui que a projeção, a linha e a curva de mercado, ela se deslocou para cima. Então quer dizer que ela está exigindo mais altas, né, pelo Banco Central. Então aqui é só um detalhe, uma forma gráfica de se observar os movimentos nas curvas de uma semana para outra. E isso é real, porque na minha análise semanal que eu faço, né, no dia 11 aqui, a gente observa uma alta em torno de 25, 26 pontos ali a partir de 22, e nos mais longos ainda mais 10 pontos, em torno de 33, 34 pontos. Então, além de uma alta na curva, entre as semanas, um ganho de inclinação. O mercado está cobrando taxa maior para esse papel, está colocando prêmio na curva, que é assim com que o mercado nomeia. Certo? Só detalhes. Então a gente vai calcular aqui, eu vou fechar do dia 4. Então eu já calculei, eu vou colar aqui para adiantar o processo também. Eu tenho essa aba de focos aqui, eu estou guardando algumas coisas. Então aqui o cenário dessa semana, que eu já plotei lá e vou mostrar, o mercado dia 11, dia 4, então ele colocou mais uma alta de 50, já em 2021, acabou tirando essa daqui de 2022, mas postergou para 23, enfim. Houve um ganho, a curva colocou mais em torno de 50 pontos de alta, que já foi suficiente para mostrar aquele ganho de inclinação. Então eu vou ganho de inclinação e a alta na curva. Então eu vou copiar isso aqui para lá, que eu já calculei 750 pontos e aí mostrar para vocês. Então vem aqui em projeções, não tem muito mais o que fazer na planilha. Lembrando, galera, que a planilha, o uso da planilha, assim, forma de usar, tem um vídeo grande lá, então não deixem de assistir. Lembrem também de curtir, de assinar a notificação para estar recebendo semanalmente esses cálculos que eu estou fazendo, que assim, não há forma melhor de aprender sobre renda fixa do que dessa maneira, na prática. Então, eu coloquei aqui, lembrando que eu sempre procuro zerar aqui. O mercado colocou um pouco de prêmio aqui para janeiro 21, mas ainda não vou colocar nenhuma intervenção, mas eu procuro zerar aqui ou perto de menos 5, enfim, menos 4. Eu já coloco as curvas coladinhas, conforme eu falei lá no começo do vídeo. Então o mercado colocou mais 50 pontos de prêmio, conforme vocês viram.
Então esse é o mercado justo. Vamos dar uma olhada no Focus. Esse mercado justo, galera, ele, com a curva calculando, ele coloca o CDI fechando em 2020 a 1,90, 21 coloca alguma alta aqui em torno de 200 pontos, 2022 mais uma quantidade boa de pontos e assim sucessivamente, tá? Passei a fazer dessa maneira para vocês terem a noção da quantidade de intervenção que o mercado está colocando agora para o CDI, né? Então é mais ou menos a mesma forma com que o Focus coloca lá a coleta dele. E assim a gente tem mais um parâmetro de comparação, tá? Então o cenário Focus, a mediana, houve uma alteração, houve uma queda aqui em janeiro no ano de 21 e uma queda aqui em 23. O máximo e mínimo manteve. Então, apesar da alta aí, o mercado retirou prêmio com relação à coleta. Então, se você for colocar isso aqui, esse cenário aqui, colei errado, tem que colar aqui em cima. Não, ainda está errado. Vamos voltar aqui, vou colar a partir dessa reunião. Esse é um cenário em que eu estipulo que seja razoável para aquele cenário colocado pelo Focus, que ele termina 22 com 2,50, né? Vocês podem ver aqui. Termina 21 com 2,50, então eu trago esse número para cá, né? Eu considerei aqui duas altas de 25 para elevar esse patamar de 2, que é a Selic Meta, 1,90 CDI. Então, se você tiver esse cenário como referência, então o mercado tem prêmio. Esse papel, janeiro 22, 128% CDI, então tem 63 pontos de prêmio. Se esse cenário se configurar, essa taxa aqui, ao longo do tempo, teria que fechar para 2,22. Aqui em janeiro 23, teria que fechar 130 pontos, então dão 147% CDI se você levar até vencimento. Enfim, é um cenário razoável, com prêmio. Agora, se for um cenário adverso, vamos colocar a máxima aqui, que é o mesmo 700 pontos que estava semana passada, mas com uma configuração um pouco diferente. Acabei colando errado, né? Mas não dá muita diferença não. De qualquer forma, eu volto e colo aqui a mediana para ver se tem alguma relevância. Só mostrar aqui que as máximas aí, o cenário já fica um pouco não legal para um ativo pré-fixado. É melhor você manter isso no CDI do que correr o risco, né, a volatilidade de uma mudança de taxa ao longo do tempo, é uma necessidade de saída intermediária num papel pré-fixado, né? E ele só te dá esse ganho fixo, né, se você levar a vencimento, conforme a gente já sabe. Mas esse cenário aqui já está sem prêmio, tá vendo? É melhor você manter no CDI. Esse janeiro 23, que o DI foi negociado a 4,14, né, que seria de hoje até lá o pré-fixado em taxas anualizadas 4,14. Se você mantiver com esse cenário no CDI, você obteria, né, 4,63. Então é melhor você, nesse cenário, ficar com o CDI, porque em termos relativos, né, a projeção coloca a taxa anualizada a 4,63, então que daria 90% de CDI, então não vale a pena. Se esse cenário se configurar, essa taxa tem que sair de 4,14 para algo em torno de 4,63. Então, conforme eu disse, né, eu estou colocando esse cenário de focos para a gente ir discutindo, colocando cenários e aprendendo a manipular a planilha. O foco é a manipulação da planilha. Não é dizer que cenário, qual é o melhor papel, até porque não existe, né? Vai depender da sua propensão a risco, a sua visão para as intervenções do Banco Central e se você projeta alguma coisa de intervenção do Banco Central, porque você tem que estar de olho nos movimentos econômicos, do que você acredita que pode ocorrer ao longo desse tempo, até o vencimento do papel, enfim. É uma análise conjuntural muito mais complexa do que simplesmente chutar números aqui. Mas isso aí, ao longo do tempo, a gente está no vídeo 8º, e o propósito é ir mostrando vocês a rotina e o dia a dia de um gestor de renda fixa
e de como ele faz para escolher os seus papéis. Beleza? Forte abraço a todos, bons negócios. E mais importante de tudo, bons estudos, até porque o conhecimento é o melhor investimento.